bem, senhores? Dando sequência, então, falávamos de empresas públicas e sociedade de economia mista. Vimos um ponto 1, natureza jurídica. Ponto 2, criação e extinção. Ponto 3, área de atuação. Vamos agora, então, para o ponto 4. Joga na tela, por favor. Ponto 4, vamos estudar as prerrogativas das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Nós vimos nos blocos passados as prerrogativas das autarquias e começamos com a prerrogativa tributária. Dentro de prerrogativa tributária das autarquias, pode voltar para mim, nós vimos que as autarquias gozam de imunidade tributária recíproca. É vedado à União, Estados, Municípios e CDF cobrar impostos sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros. A União não paga imposto de renda ao município, a União não paga IPTU ao município, o município não paga imposto de renda à União. Uma limitação ao poder constitucional de tributar. Vimos que isso se estende às autarquias e fundações públicas. 150, parágrafo 2º da Constituição. E a pergunta que ele vai te fazer numa prova é a seguinte: e o prédio da Petrobras? E o prédio dos Correios? E os carros dos Correios pagam IPVA? O prédio da Petrobras paga IPTU ao município? Incide em IPTU? Ou seja, senhores, em outras palavras, as empresas públicas e sociedades de economia mista gozam da imunidade tributária recíproca do 156A? Para responder a esta pergunta, joga na tela, precisamos fazer uma diferenciação. Por isso a importância do final do bloco passado, entre estatais econômicas e estatais prestadoras de serviço público. As estatais econômicas, nós vimos que o fundamento é o artigo 173 da Constituição. E o artigo 173 tem um parágrafo que é o parágrafo 2º. Ora, no parágrafo 2º do 173, olha o que ele vai dizer. Estou no 173, a gente já sabe que o 173 ele vale para as estatais, empresa pública e sociedade de economia mista que sejam econômicas. Olha o que diz o parágrafo 2º. Empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às empresas do setor privado que concorram com elas. Aí volta para mim. Então, numa primeira análise, poderia dizer o seguinte, que as estatais econômicas não gozam de privilégios fiscais. Comando Constitucional 173, aqui atrás, parágrafo 2º. Logo, o prédio da Petrobras deve pagar IPTU ao município no qual ele esteja. Os carros do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, é uma estatal econômica, deve pagar IPTU dos seus carros, do seu prédio. Por quê? Porque o Bradesco paga, porque o HSBC Bamerinos paga, porque os bancos privados pagam, então o Banco do Brasil também tem que pagar. Se o Estado resolver se embranhar na economia, desempenhando uma atividade econômica, nós vimos, ele não pode gozar de privilégios fiscais sob pena dele desequilibrar todo o sistema econômico. E por isso a Constituição veda no 173, parágrafo 2º, tal acontecimento. Lembro-me de uma questão que certa feita caiu em delegado federal, que a pergunta era assim, joga na tela. A pergunta era assim, a Caixa Econômica Federal poderia a União, aqui está a União Federal, poderia conceder à Caixa Econômica Federal uma alíquota 0% de imposto de renda à pessoa jurídica? Poderia, alíquota 0, um benefício fiscal, a União conceder à Caixa Econômica Federal? Caixa Econômica Federal, senhores, é uma empresa pública, é uma estatal econômica, só que é uma estatal que intervém na economia. Ora, a resposta era pode, sim ou não, né? Então, na verdade, depende, né? Depende de quê? Ora, para que a União concedesse uma imunidade tributária, uma alíquota 0 de imposto de renda à pessoa jurídica à Caixa Econômica, o que a União deveria fazer? Deveria estender esse benefício fiscal ao HSBC Bamerinos, ao Itaú, ao Bradesco, sob pena de violação a que artigo da Constituição? Ao artigo 173, parágrafo 2º. Quando diz, joga na tela, por favor, quando diz que as empresas públicas não, e sociedade de economia mista, no caso Caixa Econômica e Empresa Pública Federal, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às empresas do setor privado. Agora, se for extensível, interpretando o parágrafo 2º a contrário senso, se for extensível, poderia gozar. Foi isso que perguntaram na prova para delegado de Polícia Federal. A União pode conceder à Caixa Econômica Federal uma alíquota 0 de imposto de renda? Só se estender. Se não estender, não é possível. Tudo bem? Então, nessa primeira fala, né,
Diríamos o seguinte, não é possível você conceder imunidade tributária recíproca, 150 parágrafo 2º da Constituição, às estatais econômicas. Mas aí vem a pergunta, e as estatais prestadoras de serviço público? Como, por exemplo, disse em blocos passados acerca dos Correios. O Supremo já tem algumas decisões permitindo a imunidade tributária recíproca aos Correios e Telégrafos. O Supremo já disse acerca do ISS para os Correios, não incidiria. O Supremo já disse sobre o IPVA dos carros dos Correios. Os carros dos Correios não deveriam pagar IPVA, porque os Correios seriam estatal prestadora de serviço público. E sendo prestadora de serviço público, em regime não concorrencial, prestando esse serviço em regime de monopólio no que tange a atividade de carta, e aí lembre que os Correios entregam encomenda, e aí eles concorrem até com multinacionais, como a FedEx, por exemplo. Por isso que vai dizer, no serviço monopolizado, que seria o serviço de carta, não incide. Agora, em demais serviços, aí deveria incidir. Então, o que a jurisprudência nos orienta dos superiores, principalmente a STF e STJ? Que os Correios gozarão de imunidade tributária recíproca, 150 para o segundo, desde que esse serviço seja prestado por uma estatal prestadora de serviço em regime de monopólio, sem concorrência com a iniciativa privada. E aqui, senhores, eu colacionei um julgado em que o Supremo disse isso. É o RE, Recurso Extraordinário, 6.001. Na verdade, faltou um número aqui, que eu não lembro de cabeça, no próximo bloco eu vou dizer qual é, tá? 6.001 apagou, não publicou, tem um outro aqui, mas eu vou pegar para os senhores, no próximo bloco eu digo e supro essa lacuna aqui, tá bom? Ora, o que vai dizer esse julgado nesse RE? Diz o seguinte, imunidade tributária recíproca, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, AST, empresa pública que presta serviços postais, como disse em blocos passados, cuja competência é da União. Onde é que está isso na Constituição, que é da União? Também já falei, está no artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal. Se for lá no 21.10, você vai dizer, compete à União prestar serviço postal ao Correio Nacional. Está abrangida pela imunidade tributária prevista no 156A da Constituição. Imunidade aqui delineada, entretanto, restringe-se aos serviços tipicamente postais, foi o que eu acabei de falar, que estão previstos no artigo 9º da Lei 9.538 de 78. Sendo lícito ao município cobrar ISS relativamente aos serviços não abarcados pelo monopólio concedido pela União. Então foi o que eu acabei de falar e que a doutrina fala. Posição dos tribunais superiores é Correios, imunidade tributária recíproca, desde que o serviço seja prestado em regime de monopólio. Aqueles que não forem regime de monopólio e essencialmente postais, não gozaria. Nessa linha, não poderia cobrar ISS, só sobre os demais. Também o Supremo já falou, não cabe cobrança de PVA sobre os carros dos Correios, sob o mesmo argumento. É serviço público prestado em regime de monopólio. Então, se vier uma questão de prova para delegado, né? Imunidade tributária recíproca e estatal, você tem que diferenciar a estatal econômica de estatal prestadora. A econômica, 173, parágrafo 2º, não pode gozar de privilégios fiscais não extensíveis às empresas do setor privado. Então não caberia, porque as empresas do setor privado não poderiam estender ela sem imunidade tributária. É diferente de alíquota zero de imposto de renda, é outra coisa. Se você procurar a diferença de imunidade para isenção fiscal, lá no tributário tem conceitos doutrinários e acadêmicos totalmente diferentes. Então aqui não caberia. Mas se for por uma estatal prestadora de serviço público em regime de monopólio, e o grande exemplo que o Supremo vem enfrentando são os Correios e Telégrafos, que se equipararia, entre aspas, à fazenda pública, porque desempenharia atividade que seria típica da União, conforme o 21.10, aí gozaria de imunidade tributária recíproca. Tudo bem? Então, primeira prerrogativa, voltando aqui, joga na tela, voltando aqui, primeira prerrogativa de origem tributária. Uma segunda prerrogativa das estatais estaria ligada à prerrogativa patrimonial. Dentro da prerrogativa patrimonial de uma estatal, nós poderíamos analisar o quê? A natureza jurídica dos bens de uma estatal. Natureza jurídica dos bens de uma estatal. Em aulas anteriores, nós vimos que a natureza jurídica dos bens de uma autarquia é bem público. Artigo 99, inciso 2º do Código Civil. Mas e a natureza jurídica de um bem da Petrobras? E a natureza jurídica de um bem dos Correios?
O carro dos Correios é um bem, público ou privado? Qual é a natureza jurídica dos bens das estatais? Então, senhores, dentro desta linha, se vier essa pergunta na prova, joga na tela. Os bens das estatais, senhores, são bens privados. Os bens das estatais são bens privados. Essa é uma primeira observação. Seja estatal econômica, seja estatal prestadora de serviço público. Os bens são privados. E por que são privados? Porque elas são pessoas jurídicas de direito privado. Comecei essa aula falando sobre isso. Os bens das estatais são bens privados, porque elas sempre são pessoas jurídicas de direito privado. Sua personalidade jurídica é de direito privado. Agora, o que ele poderia aprofundar nessa pergunta, né? Note, em que pese os bens serem privados, em determinadas situações, eles não se submeteriam a todo o regime jurídico dos bens privados. Os bens privados podem ser penhorados, os bens privados podem ser alienados, os bens privados podem ser usucapidos. Agora, aqui nem sempre vai ser assim. Por quê? Em que pese o bem da estatal ser privado, eu tenho que fazer a diferença entre estatal econômica e estatal prestadora de serviço público. Por quê? Porque a doutrina vai dizer o seguinte: se for um bem privado de uma estatal prestadora de serviço público, olha o corte, é um bem privado de uma estatal prestadora de serviço público. Esse bem, que é privado e é de uma estatal que está prestando serviço público, joga na tela, enquanto este bem privado de uma estatal prestadora de serviço público, enquanto este bem, eu vou escrever aqui a palavra, enquanto este bem estiver afetado, é essa palavra que deve estar na prova, enquanto este bem estiver afetado à prestação do serviço público, volta para mim, olha a palavra aqui, enquanto este bem estiver afetado à prestação do serviço público, ele não poderia ser penhorado, ele não poderia ser alienado. Mas não porque ele é um bem público, porque ele continua a ser um bem privado. O que garantiria a impossibilidade de penhora e a impossibilidade de alienação seria um princípio constitucional do direito administrativo. Que princípio seria esse? Joga na tela. O que o protegeria não seria a natureza de bem público, porque ele não é bem privado. Seria o princípio da continuidade do serviço público. Então, senhores, o que protegeria o bem não seria ser o bem, volta por favor, não seria o bem ser público, porque o bem é privado. Mas porque é um bem privado de uma estatal prestadora que está afetada à prestação do serviço público, se eu penhorar ou se eu alienar, eu poderia violar o princípio da continuidade do serviço público. A partir do momento que esse bem fosse desafetado, ele poderia ser penhorado, ele poderia ser alienado, porque sua natureza jurídica é de bem privado. Cuidado com a uso capião, né? Porque a uso capião de um bem de uma estatal, ainda que seja de uma estatal prestadora de serviço público, ora, sendo bem privado, poderia ser usucapido. Porque se a questão de prova está dizendo que o bem está sendo usucapido, um dos requisitos da usucapião no direito civil, qual é, senhores? A posse mansa e pacífica daquele bem. E se a questão está dizendo que um particular obteve a posse mansa e pacífica de um bem privado, de uma estatal prestadora, por 50 anos, e perguntar se adquiriu a propriedade de forma originária pelo usucapião, você vai responder que sim, é óbvio. Mas, André, não é uma estatal prestadora de serviço público? Sim, meu filho. Mas se a questão está te dizendo que aquele particular tinha a posse direta daquele bem por 50 anos, posse direta essa, que inclusive deu a ele, posse mansa e pacífica, deu a ele a possibilidade, situação fácil de usucapir, é porque se ele tinha posse mansa e direta, por óbvio, o bem estava desafetado. E se o bem estava desafetado, sendo bem privado, ele poderia ser usucapido. Porque a grande garantia de que seria a violação do princípio da continuidade, nesse exemplo não estaria violado. Porque o bem não estava servindo, o bem não estava sendo utilizado para a prestação de qualquer serviço. Não por outra razão, o particular, inclusive, tinha a posse direta dele, mansa e pacífica, por 50 anos. Então aqui caberia o usucapião. Cuidado com esse detalhe. Porque às vezes o candidato se empolga, né? E se eu fosse examinador, eu faria essa pergunta. Tentando, obviamente, ludibriar o candidato, dizendo o seguinte, as estatais podem ser econômicas ou prestadoras de serviço. Sendo certo que as prestadoras de serviço,
a natureza jurídica dos seus bens, são bens privados. Contudo, se esses bens estiverem afetados à prestação de serviço público, não poderiam ser penhorados ou alienados e ainda não poderiam ser usucapidos. Aí está errado, usucapidos não, porque se está dizendo que é usucapido, é porque ele não está afetado. Então o candidato distraído, talvez, ou até aquele que não estudou de forma mais profunda, talvez não matasse essa questão. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Bom, avançando. Então vimos prerrogativas das estatais. Joga na tela, limpar essa tela aqui, próximo item, número 5, vamos falar de regime jurídico de pessoal. Regime jurídico de pessoal. Regime jurídico de pessoal de quem, senhores? Ora, de quem nós estamos estudando, né? Das estatais. Ora, o regime jurídico de pessoal de uma estatal, quem vai nos dizer é o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Esse artigo, se você abrir aí, eu tenho ele aqui em slide, daqui a pouco eu vou colocar na sua tela, ele vai dizer que as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem ao mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às suas obrigações TC. O que são obrigações TC? Volta para mim. Esse artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão se submeter ao mesmo regime das empresas privadas no que diz respeito às suas obrigações tributárias, cíveis, trabalhistas e comerciais. Tributárias, cíveis, trabalhistas e comerciais. Ora, se são as mesmas obrigações, joga na tela, se são as mesmas obrigações tributárias, cíveis, trabalhistas do que as empresas privadas, qual é o regime trabalhista das empresas privadas, senhores? CLT. Então a doutrina vai dizer que o regime de pessoal de uma estatal é obrigatoriamente o regime seletista. Seletista por óbvio, né? Não é seletista de seleção, é seletista de CLT, por isso com C, né? Por óbvio. Consolidação das leis do trabalho. Então, numa estatal, eu não vou encontrar cargo público. Numa estatal, eu vou encontrar empregado público. Na estatal, não vou encontrar cargo. Eu vou encontrar emprego público. Então, o camarada que é advogado da Petrobras, que é advogado do BNDES, Empresa Pública Federal, que é advogado do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista Federal, ora, não são titulares de cargo público efetivo, são titulares de empregos públicos efetivos. E aí a pergunta é, se submetem a concurso público para essa investidura? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, primeiramente, não são titulares de cargo de emprego. André, eu preciso saber a natureza jurídica de todas elas. Você está falando aí Caixa Econômica, Correios, Banco do Brasil, BNDES. Ora, das principais você precisa saber. André, o que é a Companhia de Águas do município de Porciúncula? Não faço a menor ideia, senhores. Não faço a menor ideia. Então, eu não estou dizendo para você gravar todas que existam no mundo ou no Brasil. Não é isso. Mas as principais você tem que saber. Você tem que saber que o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Você tem que saber que a Caixa Econômica Federal é empresa pública. Você tem que saber que os Correios, empresa pública. Você tem que saber que o BNDES é empresa pública. Você tem que saber que Detran, em alguns estados, autarquia. Você tem que saber que agentes reguladoras são autarquia. Você tem que saber que o Banco Central é autarquia. Então, o Banco do Brasil, já falei, Sociedade de Economia Mista. Então, as principais do Brasil, que são basicamente essas que eu falei, posso ter esquecido uma ou outra aqui, mas as principais que eu falei, o Inmetro é autarquia. Então, as principais você tem que saber de cabeça. Agora, Companhia de Águas do município de Nova Iguaçu. É o quê? Não faço a menor ideia. Se um dia eu precisar saber, eu vou lá no município qualquer, vou pegar o ato constitutivo, vou saber se é empresa pública, se é sociedade de economia mista, se é autarquia, se é fundação pública, se é concessionária de serviço público. Aí você vai saber especificamente. Por exemplo, a Conlurb, Companhia de Lixo Urbano do município do Rio, é sociedade de economia mista. Só que você está fazendo, você é do estado do Pará, está fazendo um concurso para o estado do Pará, de delegado. Você tem que saber o que é a Conlurb no município do Rio? Obviamente que não. Mas se você vai fazer um concurso municipal para procurador do município do Rio, você tem que saber o que é Conlurb. Aí você vai estudar especificamente aquele plano. Mas a Conlurb, Companhia de Lixo Urbano do município do Rio, não está nas principais a nível Brasil.
Vê se percebe isso. Quem é do Rio, tudo bem. Convive bem com a Conlube porque vive no município do Rio e sabe que toda hora encontra alguém, a Conlube recolhendo lixo na municipalidade, né? Um dos maiores municípios do Brasil, se não for o maior, depois de São Paulo. Né? São Paulo, depois do município do Rio. 15 milhões de habitantes. Mas, de qualquer maneira, independente disso, as de nível nacional, as que eu citei, você tem que saber o que são. Tudo bem? Bom, então voltando para cá. O regime jurídico de pessoal das estatais é seletista. Emendando a isso uma outra pergunta. Então, joga na tela. Se o regime de pessoal é seletista, o que eu vou encontrar lá é isso aqui. Ó. Isso aqui é um emprego público. E a pergunta é, a investidura para eu ocupar esse emprego público, advogado do BNDES, que é empresa pública, eu preciso de concurso público? Aí eu tenho que ir à Constituição, ao artigo 37, inciso 2º, combinado com o inciso 3º. O 37 da Constituição Federal, inciso 2º, inciso 3º, traz o princípio, pode voltar para mim, o princípio da obrigatoriedade do concurso público. Então vai dizer o 37.2 que a investidura em cargo e emprego público se dará por meio de concurso público de provas ou provas de títulos. Eu já falei isso em blocos passados. Então nós que a Constituição fala cargo e emprego, a Constituição não fala a palavra função pública. Quando eu falei de autarquia, regimes de pessoal na autarquia, regime estatutário, seletista especial, eu expliquei esse ponto. E aí lembrei a você lá atrás que no 37.2 não tem a palavra função, tem a palavra cargo e tem a palavra emprego. Se tem a palavra emprego, a investidura em emprego público se dará por concurso público de provas ou provas de títulos. Então este empregado público aqui, ó, empregado da Petrobras, economista da Petrobras, contador da Petrobras, que é sociedade economista, tem que submeter a concurso público de provas ou provas de títulos. E ele vai ocupar um lugar. Esse lugar chama-se emprego público, porque o regime é seletista. A pergunta é, ele goza de estabilidade? Ora, senhores, jogando na tela, esse empregado público aqui goza de estabilidade? Primeiramente, né? O que é estabilidade? A estabilidade constitucional do artigo 41 da Constituição Federal. Então, se você for, peço aí para que você vá à Constituição e abra o artigo 41. Estabilidade é o direito conferido ao ocupante de cargo público de permanecer no serviço público depois de cumprir 2 requisitos. Ser considerado apto na avaliação, primeiramente, preencher o requisito temporal 3 anos de efetivo exercício, 41 caput e 41 parágrafo 4º. Ser considerado apto na avaliação especial de desempenho. Mas o que eu quero que você note nessa passagem é o 41 da Constituição, quando fala em estabilidade, não fala de emprego público. Então não existe estabilidade em emprego público. O emprego público, se o regime é seletista, o contrato de trabalho é o vínculo jurídico. E se o contrato de trabalho regido pela CLT, por isso o regime é seletista, é o vínculo jurídico, existe um direito potestativo de ambas as partes. Partes essas que podem a qualquer tempo resiliar o contrato de trabalho. Então, senhores, aqui não estou diante de um lugar que tenha estabilidade. O emprego público não tem estabilidade. O empregado público não tem estabilidade. A estabilidade só para o titular de cargo efetivo, sendo essa estabilidade no serviço público. Porque o 41, quando fala de requisitos para ser estável, não fala na palavra emprego público, só fala em cargo público, e mesmo assim cargo público efetivo, não é qualquer cargo, é o cargo público efetivo. Ok? Tranquilo? Então, joga na tela, por favor. Ora, o seletista, regime de pessoal de uma estatal, fez concurso, mas ele pode a qualquer tempo ser dispensado. Ele pode a qualquer tempo ser dispensado. Pode a qualquer tempo ser dispensado, sim. Porque a qualquer tempo o empregador, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, podem resiliar o contrato de trabalho, paga as verbas trabalhistas de acordo com a CLT e o camarada perde o vínculo com aquele ente. Mas fez concurso, sim, eu sei que ele fez concurso, meu filho. Mas ele fez concurso para ocupar um lugar que não tinha, neste lugar, estabilidade. Que sequer no cargo é no serviço público. Mas o empregado público não tem estabilidade, porque é titular de cargo. E o cargo não é um instituto, o titular de emprego não é um instituto
protegido pela estabilidade, que a estabilidade protege o cargo efetivo, o titular de cargo efetivo, para ser mais preciso. Ok? Mas aí vem uma outra pergunta na prova, né? Então quer dizer, André, que ele pode ser dispensado assim como o Joãozinho que trabalha na padaria XYZ? Não, também não é assim. Porque o Joãozinho que trabalha na padaria XYZ, o patrão dele, o dono da padaria, pode chegar amanhã e falar assim, Joãozinho, qual é seu time? Ele fala assim, Flamengo. Passa lá no contador, tá aqui seu aviso prévio, tá de aviso prévio, daqui a 30 dias eu vou pagar seu direito trabalhista e você tá dispensado, tá? Resili o contrato de trabalho porque eu sou vascaíno. Ou seja, eu, Joãozinho, dono da padaria, eu posso resilir o contrato de trabalho com o Joãozinho por qualquer razão. Ou por razão nenhuma, porque eu quero, porque a padaria é minha, porque eu sou o dono eu que organizo os meios de produção. Ou seja, a relação trabalhista aqui não é uma relação de direito público, ainda que haja uma discussão de direito de trabalho, se direito de trabalho seria direito público ou privado, alguns falam híbrido, mas não interessa essa discussão. Aqui nesse momento, o que interessa é que o contrato de trabalho entre entes privados pode ser resilido a qualquer tempo sem motivação. Só que a empresa pública e a sociedade de economia mista, em que pese serem pessoas de direito privado, que estamos estudando, se você olhar o artigo 37 caput da Constituição, vai dizer a administração pública direta ou indireta, sublinha indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios do DF, deverão respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade e impessoalidade. Então, se a administração indireta e empresa pública e sociedade de economia mista, nós vimos que estão na administração indireta, se submetem ao princípio da impessoalidade, significa dizer que eu posso até dispensar, mas eu tenho que motivar. Então, se eu sou um empregador Caixa Econômica Federal, se eu sou um empregador Banco do Brasil, se eu sou um empregador BNDES, e eu quero resilir o contrato de trabalho com aquele empregado público, eu posso fazê-lo, porque ele não tem estabilidade. Mas essa dispensa, jogar na tela, ela desafia motivação obrigatória. Motivação obrigatória. É ato de motivação obrigatória. E essa motivação obrigatória, volta para mim, ela se dá por quê? Para que haja uma verificação se as razões que suscitaram aquela resilição do contrato de trabalho não são razões de ordem subjetiva. Ou seja, eu estou resilindo, estou dispensando porque eu não gosto dele, porque ele é vascaíno, porque eu chamei para tomar um chopp, ele não quis ir, porque eu não gosto, porque eu era inimigo dele na infância, eu virei presidente da companhia, da estatal, e ele agora é um advogado contratado e que ocupa um emprego público, e agora eu vou dispensá-lo porque eu sou inimigo dele. Então o que o Supremo já disse sobre isso, senhores, é que a dispensa do empregado público, ela é possível, porque aqui o contrato de trabalho, o regime é seletista. O vínculo é contratual. Agora, desafia motivação obrigatória. Motivação essa que deve ser exteriorizada em processo administrativo, franqueando a ele contraditório e ampla defesa. Não que haja acusação, mas para que ele levante o braço e diga assim, peraí, ó, ele não usou um critério objetivo para me dispensar. Ele me dispensou porque eu não aceitei um convite que ele me fez para ir jantar, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, do homem e da mulher, que se subordinar hierarquicamente, e aí por isso ele então me dispensou. Razões subjetivas. Por isso então os tribunais superiores entendem que é possível a dispensa do empregado público, mas desde que o faça motivadamente para franquear o contraditório da defesa. Ok? Não gozam de estabilidade, mas haveria essa possibilidade. Dispensa desde que devidamente motivada. Bom, senhores, então com isso a gente termina esse ponto 5, que é o regime de pessoal. Não terminamos ainda estatais. No próximo bloco, eu vou começar falando sobre falência e estatais. A estatal poderia falir? Uma empresa pública ou sociedade de economia mista estariam sujeitas ao regime falimentar da lei de falências? Eu começo o próximo bloco enfrentando esse ponto. Aguardo seus lá. Um abraço, fiquem com Deus.